hoje mais um vídeo. Vou dar continuidade aqui falando sobre camadas, ok? Conforme eu comecei já no vídeo anterior. Então vamos lá. Antes de começar aqui eu vou criar a minha imagem aqui novamente, porque eu perdi a minha imagem anterior. Então vou fazer rapidamente aqui, ó. Selecionei uma área circular nessa imagem, dei um Ctrl C. Vou criar um arquivo novo aqui em branco. Uma coisa que eu ainda não falei é o seguinte: sempre que você copia uma imagem, um pedaço de uma imagem na área de transferência, quando você vai criar uma imagem nova, igual eu fiz aqui, ó, cliquei em arquivo novo, vejam que o Photoshop coloca aqui, ó, a largura e a altura do que eu copiei, do que está na área de transferência, tá bom? Então esse 78 é exatamente o tamanho do círculo que eu selecionei ali agora. Mas eu quero uma imagem bem maior do que essa, então vou colocar aqui, por exemplo, 600 por 600. Vou dar aqui um OK. Pronto. E agora eu vou colar aqui. Ctrl V. Observem a camada aqui no canto direito. Cada vez que eu colar, o Photoshop vai criar uma camada nova, tá? Então observe, ó, vou dar aqui Ctrl V de novo, criou uma segunda camada. Se eu teclar Ctrl V de novo, ele vai criar uma terceira camada, e assim sucessivamente. Tudo que eu colar, o Photoshop cria uma camada. É o conjunto dessas camadas que vai formar a minha imagem, tá? Voltando aqui a minha imagem prévia aqui, eu vou falar uma outra técnica de selecionar, só para aproveitar o momento aqui, a situação, tá? Então não tem nada a ver com o que estou explicando, mas só para voltar um pouquinho na parte de seleção, que é bom a gente aprender várias técnicas de selecionar, porque em determinado momento, uma pode ser mais útil do que a outra, tá bom? Então vejam só, vou desselecionar aqui, Ctrl D. Digamos que eu quero selecionar o rosto da mulher. O rosto é bem complexo para selecionar, então seria mais fácil eu selecionar primeiro a parte branca, que é mais fácil, e depois inverter, né? Então olha só, esse método aqui eu ainda não ensinei. Você pega uma das ferramentas de seleção aqui, por exemplo, vou pegar a ferramenta de seleção elíptica. Seleciono um pedacinho da área aqui que eu quero selecionar, que é a área branca. Com essa parte aqui selecionada, eu venho aqui no menu selecionar e peço para o Photoshop selecionar semelhante, tá? Ou similar. No inglês aí, né? Tá similar. Semelhante, o Photoshop vai pegar tudo que se parece com aquilo que eu já selecionei e vai selecionar. Vamos ver? Cliquei em semelhante. Veja, já selecionou aqui, ó. Então ficaram alguns pontinhos faltando aqui nessa parte do texto e sobrando, né? Selecionou a mais aqui na unha da mulher. Isso aqui eu resolvo facilmente. Por exemplo, ferramenta de seleção retangular. Se eu segurar o Shift, ele vai acrescentar essa parte aqui, ó. Tá ok? Então, é um método aí. A unha, eu vou segurar o Alt e vou tirar as unhas aqui. Pronto. Rapidamente eu selecionei a parte branca. Agora é só inverter. Ficou faltando um pedacinho do olho aqui, ó. Eu vou segurar o Shift, vou acrescentar. Pronto. E agora, rapidamente eu selecionei aqui o rosto da mulher, tá ok? Então a novidade aqui era o que? Era o menu selecionar, a opção semelhante. O Photoshop seleciona para você baseado naquele ponto que você já selecionou, tá ok? Bom, agora eu vou de novo Ctrl C, copiar aqui, vou lá para minha imagem em branco e vou colar aqui dentro. Só para montar de novo aqui uma imagem conforme eu estava no último vídeo, que eu estava falando de camadas, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui às camadas. Bom, as camadas, como vocês estão vendo aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, clicando aqui e arrastando para cima, que aí eu consigo visualizar melhor as camadas. Eu já falei para vocês que vocês podem renomear as camadas, né? Duplo clique e digita o texto que quiser. Opa. Teste 2 e assim por diante. Então dá um duplo clique no nome e digita qualquer coisa aí, tá?
Pronto. A gente pode também alterar a ordem dessas camadas, tá? A forma como a gente está vendo a figura aqui no centro depende da ordem das camadas. Então vejam, esse rosto aí, vou até mudar o nome aqui da camada. Esse rosto, ele está cobrindo um olho aqui, por quê? Porque ele está por cima. Vejam aqui nas camadas que o rosto está por cima das outras camadas. Se eu pegar esse rosto, clicar, se eu pegar essa camada desse rosto, clicar e arrastar para baixo, ele vai descer abaixo de uma das camadas. Se eu arrastar ele aqui para baixo de todas, ele vai ficar por trás. Vejam que agora aqui, ó, a camada que está por cima é o olho, um dos olhos aqui, né? E o rosto ficou lá atrás. Então é assim que eu consigo alterar a ordem das minhas camadas, colocando uma para baixo e outra para cima. Isso vai alterar a visualização aqui da minha figura, tá? A montagem da minha figura muda conforme a ordem das camadas. Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui também em relação a camadas é criar uma camada em branco, sem nada. Vocês viram que todas as camadas que foram criadas aqui foi quando eu colei alguma coisa na minha imagem. O Photoshop criou uma camada. Mas e se eu quiser criar uma camada em branco para fazer qualquer coisa, para desenhar, para fazer qualquer coisa que eu queira, né? Como é que eu crio uma camada em branco? Uma das opções é esse botãozinho aqui embaixo, ó. Ele serve para criar uma nova camada, esse botão aqui, ó. Então eu vou clicar. Sempre observa em qual camada você está trabalhando no momento. Por quê? Quando você clicar no botão de nova camada, essa nova camada vai ser criada acima da camada onde você está agora, você está trabalhando. Então veja, eu estou com a camada rosto selecionada. Se eu clicar aqui no botão nova camada, essa nova camada vai ser criada acima da camada do rosto, tá? Mas nada impede de que eu arraste ela aqui para onde eu quiser, coloque abaixo ou acima de outras camadas aí. Então é assim que eu coloco uma nova camada. Lembrando que essa camada ela está em branco. Vejam, eu vou ocultar todas as outras camadas, inclusive o plano de fundo, e deixei apenas essa camada em branco que eu criei. Então aqui a gente consegue perceber claramente que ela está em branco, tá? Não tem nada dentro dessa camada. Eu poderia pintar, escrever, desenhar, fazer qualquer coisa aqui. Só que eu ainda não ensinei as ferramentas aqui para pintura, né? Então por enquanto eu vou ficar por aqui. Uma outra dica que eu posso dar para vocês aqui em relação a camadas é o seguinte: digamos que eu queira fazer isso que eu fiz aqui agora, ocultar todas as camadas exceto uma. Vocês viram que deu trabalho, né? Eu tive que ir clicando uma a uma, ocultando, para deixar só aquela que eu queria. Porém, tem um método mais fácil de fazer isso: ocultar todas as camadas e deixar apenas uma. Imagina se aqui eu tivesse 100 camadas, ia dar trabalho, né, desse método aqui. Eu ia ocultando 99 para deixar uma visível. Então vejam só, um atalho aqui que a gente pode usar para deixar visível apenas uma camada e ocultar todas as outras é você segurar a tecla Alt e clicar nesse olhinho da camada que você quer deixar visível. Então vejam, eu segurei o Alt e cliquei no olhinho aqui dessa camada, todas as outras ocultaram. Se eu fizer isso de novo no mesmo lugar, volta ao que estava antes, tá? Então exemplo, eu quero deixar só o rosto. Vou segurar o Alt e clicar nesse olhinho aqui de visibilidade. Cliquei, todas as outras camadas sumiram, ficou só o rosto, ok? Vou voltar aqui, pronto, tá aí, só uma dica aí para vocês, tá? Vou arrastar essa camada do rosto aqui para cima, para poder demonstrar mais uma propriedade aqui das camadas para vocês. Vou pegar aqui a ferramenta mover, vou mover esse rosto aqui para o meio. Vejo que como essa camada está em cima, ela está cobrindo todas as outras. Então, eu posso alterar a opacidade dessa camada aqui de cima do rosto, de forma que ela fique transparente, né, ou semi-transparente, e eu possa ver as camadas de baixo, que estão atrás dessa camada aqui. Então vejam, onde é que eu mudo a opacidade dessa camada? Primeiro, selecione a camada que você quer deixar transparente, né? Ou mudar a opacidade. Tá aqui, eu quero essa camada aqui do rosto. A opacidade está aqui, ó. Está em 100%, ou seja, não está transparente. Vou alterar isso daqui para, por exemplo, 50%. Aqui.
mais ou menos 50%, né? Ali, pronto. Então vejam que essa camada agora, ela ficou semi-transparente, olha lá, ó. Tá dando para ver as camadas que estão atrás. Então é aqui que eu altero a opacidade da camada, para deixar uma camada transparente ou não, né? Não é uma forma que você tem também de alterar a opacidade, em vez de clicar nesse local aqui e alterar esse controle deslizante, você pode simplesmente vir aqui na palavra opacidade, clicar e arrastar para a direita e para a esquerda. Você também vai mudar a opacidade, ok? Então, basta clicar na palavra opacidade e arrastar para a direita e para a esquerda, para aumentar ou diminuir a opacidade da camada que você está trabalhando. Eu posso alterar a opacidade de várias camadas de uma vez só. Para isso, basta que eu selecione várias camadas e não apenas uma, como foi o exemplo que eu dei aqui. Então, olha só, como é que eu faço para selecionar várias camadas? Já que quando eu apenas clico numa camada, o Photoshop deseleciona a camada anterior e seleciona a que eu cliquei, né? Como é que eu faço então para selecionar várias camadas? Você vai segurar a tecla Ctrl, seleciona uma das camadas, segura o Ctrl e clica na outra ou nas outras que você quer selecionar. Enquanto você estiver segurando o Ctrl, o Photoshop vai acumulando a seleção das camadas aí. E agora eu poderia, por exemplo, mudar a opacidade aqui dessas camadas todas ao mesmo tempo, ok? Poderia fazer várias coisas, poderia apagar essas camadas, né? Por falar em apagar, chegou a hora da gente ver como é que eu faço para apagar uma camada que eu não quero mais. Então, digamos, essa camada que está aqui em branco, eu não preciso mais dela. Digamos que eu usei apenas para um teste, para fazer alguma coisa de teste e não preciso mais dela, eu quero descartar. Você pode teclar o delete aí no seu teclado, ela vai sumir, sempre prestando muita atenção na camada que você está trabalhando, ela está marcada aí em azul, tá? Porque senão você vai apagar a camada errada. Uma outra forma que a gente tem de apagar a camada é segurar a camada e arrastar ela para cima dessa lixeira que fica aqui na parte de baixo. Quando o mouse estiver em cima da lixeira, ele vai se transformar numa mãozinha fechada. Nesse momento você pode soltar o botão do mouse que a camada vai ser apagada, vai ser excluída, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, uma outra coisa que a gente pode mudar nas camadas é o modo com que a camada de cima interage com a camada de baixo. É o modo de mesclagem de uma camada em relação à outra, em relação à de baixo, né? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, vou abandonar esse exemplo aqui. Bom, vamos lá. Vou mudar aqui o exemplo, então. Eu vou pegar aqui essa imagem, procurei na internet aí, fui no Google e digitei lá tecido. Achei essa imagem aqui, copiei e criei uma nova imagem em branco aqui do Photoshop e colei essa imagem aqui. Depois, o que eu fiz? Eu procurei a bandeira do Brasil, essa bandeira simplesinha aqui, ó, tá vendo? Peguei essa bandeira, mesma coisa, fui no Google, procurei imagens, abri a imagem, copiei, vim aqui no Photoshop e colei ela aqui. Então agora eu vou pegar e vou colocar essas duas imagens aqui, que elas estão separadas, em uma mesma imagem em camadas diferentes, né? Então veja, vou pegar aqui, por exemplo, a bandeira, vou selecionar toda ela, posso utilizar o atalho Ctrl A para selecionar tudo, teclo Ctrl C, vou agora aqui na imagem do tecido e teclo Ctrl V. O que vai acontecer? O Photoshop vai colar em cima dessa camada que eu estou agora, que é a camada 1. Então, a bandeira vai ser colada em cima do tecido. Vamos lá, Ctrl V, tá aqui. A bandeira, ela é muito maior do que o tecido, né? A imagem da bandeira é muito maior do que a imagem do tecido. Então, eu vou alterar o tamanho dessa imagem da bandeira aqui, tá? Vou utilizar aqui um recurso que é a transformação livre, tá? É um recurso que é muito utilizado no Photoshop. Serve para você alterar o tamanho, a largura, a altura,
rotacionar uma imagem, dá para fazer muita coisa com a transformação livre, tá? Tem o atalho, ou então, para quem não gosta de atalho, pode vir aqui no menu, ó, escolher editar, transformação livre. Olha só, transformação livre. O atalho é o Ctrl T, tá? Então, o que vai acontecer? O Photoshop vai colocar alguns quadradinhos aqui. Eu vou até diminuir aqui o zoom com o Ctrl menos, só para vocês perceberem aqui o que aconteceu, ó. Vejam que essa imagem ela é bem grande, ó. Tá vendo? Ela ultrapassou muito, a imagem da bandeira ultrapassou em muito a imagem do tecido. Então ela ficou bem grande. Então agora eu vou pegar aqui nesse cantinho, vou arrastar para que uma fique no tamanho da outra aí, ou pelo menos um tamanho parecido, tá? Não vou ser muito preciso não. Pronto. Quando eu terminar a transformação livre, que é o Ctrl T, né? Terminei a transformação livre, ou dar um duplo clique no meio, ou então dar um Enter também, e existem outras formas aí de confirmar. Se você não gostou do tamanho que ficou, quer cancelar, voltar atrás, aí a tecla ESC, tá bom? Vou teclar o Enter aqui para confirmar, pronto. Vou teclar aqui o Ctrl 0 para que o Photoshop ajuste o tamanho da imagem à minha área de trabalho. Então vejam, agora eu tenho aqui a bandeira que eu estou ocultando e exibindo, e eu tenho o tecido que eu estou agora ocultando e exibindo. Tem uma terceira camada aqui, que é o plano de fundo, mas eu não vou nem utilizar essa camada, eu poderia até apagar essa camada aqui agora. Então vamos lá, eu vou falar para vocês a opção de mesclagem de uma camada em relação à outra, tá? Quando eu mudo a forma como uma camada interage com a outra, com a de baixo, vai alterar a aparência dessa minha camada, do que tem dentro dessa camada. Então vejam, uma imagem simples dessa, eu vou pegar e alterar aqui, ó, o modo de mesclagem dessa camada, que no caso aqui está normal. Vou alterar, por exemplo, para sobrepor. Vejam o que vai acontecer aqui. Olha só. Vejam como ficou a imagem. A única coisa que eu fiz foi mudar o modo de mesclagem da camada da bandeira em relação à camada do tecido. Mudei de normal para sobrepor. O sobrepor faz com que o Photoshop trabalhe com as tonalidades de cinza da imagem de baixo. Lembrando que a imagem de baixo, ela realmente tem que estar em tons de cinza aí, para poder dar esse efeito que apareceu aqui agora, tá? Então veja, vou ocultar a bandeira, deixou só o tecido, ó. Vejo que é o tecido mesmo aqui, ó, não foi nenhuma mágica não. O Photoshop só mudou a aparência aqui da imagem de cima, baseado nas cores claras e escuras da imagem de baixo. Então parece que agora a minha bandeira que antes era simples, agora ficou com aparência mais sofisticada, parece até um tecido realmente, né? Isso tudo por quê? Porque eu mudei o modo de mesclagem, tá bom? Aí existem vários modos de mesclagem aí, ó. No decorrer aqui desse curso eu vou mostrar outros exemplos aqui, tá bom? Por enquanto eu só vou falar aqui do sobrepor, tá? Para fechar essa aula de hoje aqui, eu vou fazer o seguinte, só mostrar para vocês que depois que eu trabalhei uma imagem dessa forma aqui, ó, e eu quiser, por exemplo, agora gerar uma imagem exatamente desse jeito para mandar por e-mail para alguém ou para colocar na minha página na internet, né? Eu quero gerar uma imagem final desse jeito aqui. O que eu faço? Porque não sei se vocês já repararam que aqui no Photoshop, se eu simplesmente vier aqui no menu Arquivo e escolher a opção Salvar, o Photoshop vai me sugerir aqui o formato PSD, que é o formato nativo do Photoshop. Esse formato PSD, ele guarda as camadas e várias outras coisas que são exclusivas do Photoshop. Ele guarda tudo isso no arquivo PSD. Só que o arquivo PSD é diferente de um arquivo JPG, por exemplo. O JPG você manda para alguém pela internet, qualquer pessoa consegue abrir. Já um PSD não, só se a pessoa tiver o Photoshop. Então como é que eu faço para gerar uma imagem JPG a partir dessa minha imagem que eu criei aqui, que no momento ela tem 3 camadas? Bom, eu poderia, de duas maneiras eu poderia fazer isso.
eu posso simplesmente vir aqui, ó, no menu Arquivo e escolher Salvar para web e dispositivos móveis, e o Photoshop vai gerar uma imagem baseado naquilo ali que eu estou vendo. E eu posso escolher aqui em cima o tipo, ó, JPG, né? Ok? E aí, depois eu vou explicar melhor essa tela aqui, tá? Por enquanto, só estou passando rapidamente aqui. Essa é uma forma, não vou salvar, vou cancelar. Uma outra forma que eu teria de gerar um JPG seria eu vir aqui no menu Arquivo, escolher o Salvar Como e alterar aqui o formato, ó, para JPG. Tava PSD, igual aquela hora, e agora está JPG. Com isso, o Photoshop vai mesclar todas as camadas em uma só e vai salvar um JPG comum que a gente conhece aí, e aí eu vou poder enviar essa imagem para alguém por e-mail, tá bom? Eu poderia também juntar agora que eu já mesclei aqui a minha imagem, já está do jeito que eu quero, eu poderia juntar todas essas camadas em uma só. Como é que eu faço isso? Eu clico na camada de cima e vou teclando o atalho Ctrl E. O Ctrl E, ele mescla a camada de cima com a de baixo. Então agora a minha imagem tem uma camada só, que é essa imagem aí. A desvantagem quando eu não tenho mais camadas é que agora eu não consigo mais alterar, tá? Do jeito que está aqui uma camada só, eu não altero mais a minha imagem. E antes, vou teclar aqui, ó, Ctrl Alt Z para voltar. Eu poderia alterar, por exemplo, eu poderia mudar a posição do tecido, ó. Veja, eu estou arrastando o tecido, não estou arrastando a bandeira, ó. Eu poderia arrumar uma posição melhor para o tecido aqui, ó. Ou ainda, eu poderia deixar o tecido no mesmo lugar e poderia arrastar a bandeira. O tecido está lá no mesmo lugar, ó. Então eu só consigo fazer isso enquanto eu tenho camadas. Se eu mesclar com o Ctrl E, eu não vou conseguir mais mexer dessa forma aí, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Vocês perceberam aí que o vídeo da minha imagem já parou aí faz tempo, né? É porque acabou a bateria da filmadora. Mas eu acredito que só vendo aí vocês conseguiram entender aí, né? Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei aqui embaixo. Se quiser ser avisado pelo YouTube nos meus próximos vídeos, clica ali em cima no botão inscrever-se, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.